Muito bem, meus irmãos, como já foi falado, nós estamos numa época que, para mim, é uma das minhas épocas favoritas do ano, que é a época do Natal. Toda a cidade fica mais bonita, né? Tudo é mais bonito, tudo é iluminado, decorações na cidade, decorações dentro de casa, no quintal, tudo fica muito bonito, sem falar da neve, né? Se bem que esse ano a neve está mais tímida, né? Onde que a Emily vai? Emily. Ah, bom. Acho que ela vai se resolver lá. Tá bom, enfim. Tudo fica mais bonito, inclusive com a neve, que esse ano está um pouco mais tímida, né? Mas está vindo aos pouquinhos. Lá em casa, ela resolveu aparecer e apareceu com força até. Tivemos problema essa semana, eu resolvi, a gente mora bem lá no alto, bem em cima na montanha, né? Resolvi descer de carro, porque achei que não ia ser um grande problema, resolvi descer de carro para ir até a caixa de correio para pegar as postagens e foi uma decisão muito ruim. Consegui descer, mas na hora de subir não deu não. A gente, foi um perrengue tentar subir aquela montanha. Consegui, acho que na sexta vez ou sétima, sei lá. Mas é difícil, tem que subir no full speed, velocidade máxima. E o carro faz assim, ó. Vai subir, vai balançando para tudo quanto é lado e é um desafio morar lá, mas enfim. Mas é bonito, né? Apesar das dificuldades que a neve traz, é muito bonito. Enfim, estou divagando um pouco, mas o Natal é uma época muito especial. Não só por causa desse clima que fica romântico, né? Um clima romântico que fica na cidade, um clima... é diferente, né? Um ar diferente. Mas tudo isso é muito legal, mas nós temos que ter consciência de que o Natal é sobre Jesus. Esse período do Advento, esse período de espera da chegada do Messias, é exclusivamente sobre Jesus. Esse Papai Noel está aí, né? Existe a árvore de Natal, existem os presentes, existem as músicas de Natal, os filmes de Natal, tem o Grinch, tem os pijamas de Natal que a gente coloca, que lá em casa a gente usa também. Tudo isso é muito gostoso, muito especial, e a gente pode usar, não tem problema, mas a gente tem que lembrar que o sentido do Advento, o sentido do Natal é Jesus Cristo. Nessa época do ano é muito fácil a gente se perder nessas coisas e é muito fácil a gente se perder em uma agenda consumista, uma agenda secular consumista, um ritmo de compras frenético e a gente se esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Por isso que é importante, eu pelo menos acho muito importante a gente ter esses ritos, esses rituais como, por exemplo, as velas que a gente usa aqui, que é uma maneira de a gente lembrar do significado do Natal e colocar nos nossos corações de que Jesus está vindo, que Ele é o centro de todas as coisas. Enfim, no calendário cristão, praticamente esse mês todo de dezembro é chamado de período do Advento, e eles são divididos em 4 domingos. O primeiro Advento foi no domingo passado, nós agora estamos no segundo Advento, e Advento significa chegada, a chegada de Jesus a este mundo numa manjedoura, a encarnação de Deus que veio habitar nesse mundo. Só que antes de toda a chegada, acontece o período de espera. Então, durante todo esse mês de dezembro, a gente passa refletindo sobre esse momento de espera. O que esse momento de espera significa para nós como cristãos? O que esse momento de espera significa nas nossas vidas? O que de fato nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando a visitação do Senhor, a chegada do Messias. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. A gente vai refletir hoje sobre uma das passagens mais belas dos evangelhos, que é o Cântico de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. E tem 2 lições que eu queria apresentar para vocês hoje sobre esse texto. A primeira delas é que a gente pode extrair desse texto é que Deus, ele exalta os fracos e ele humilha os fortes.
Deus exalta os fracos e ele humilha os fortes. E a segunda lição é que Deus não se esquece das suas promessas. São essas duas lições, então, que a gente vai... sobre essas duas lições que a gente vai refletir essa noite. Primeira coisa, meus irmãos, que a gente não pode perder de vista é quem é Maria. A gente vai falar sobre essa mulher incrível essa noite, sobre essa mulher de fé, que infelizmente, muitas vezes no contexto evangélico, a gente, por medo de não se associar, por medo, né, de se associar a uma visão mais católica, a gente acaba indo para o outro extremo e desconsiderando o verdadeiro papel de Maria e a importância dela no enredo da salvação. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre ela, sobre essa passagem na qual o anjo Gabriel a visita, anuncia a ela que ela vai ficar grávida e que ela vai dar à luz ao Messias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e logo depois, quando ela é visitada pelo anjo Gabriel, ela se alegra e ela entoa uma canção a Deus. E essa canção que nós vamos dedicar o nosso tempo hoje. Mas primeiro, uma coisa que a gente tem que fazer antes disso, antes de nós entrarmos no texto em si, antes de nós analisarmos, olharmos para essa canção, para esse cântico de Maria, que é tão incrível, que ao longo da história foi até chamado de Magnificat, no latim, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem era Maria, o contexto em que ela vivia. Em primeiro lugar, Maria, ela era uma adolescente. Ela era uma adolescente virgem, camponesa, portanto, uma mulher pobre. Ela tinha uma vida simples com a sua família, numa cidade chamada Nazaré. E se vocês sabem, e vocês devem saber que Nazaré era uma cidade que era ridicularizada, era uma cidade desprezada pela cultura judaica, porque não tinha nada naquela cidade. Era uma cidade suja, era uma cidade pobre, então era uma cidade desprezada. Ninguém dava muita bola para essa cidade, todos ridicularizavam. Maria, ela vivia nessa cidade, ela estava noiva de José, que era um carpinteiro, e que também tinha uma vida simples, era um casal pobre. Naquela época, a vida tinha um ritmo bem diferente do nosso. Ela era uma vida completamente sem tecnologia que nós temos hoje, sem as facilidades que nós temos hoje. Então era uma vida que tinha um ritmo bem diferente. As famílias, elas se mantinham com plantações de trigo, cevada, uvas, azeitonas e também elas viviam da pesca. Havia também a carpintaria e o artesanato, que era uma maneira das famílias se sobreviverem, tirarem o sustento delas. As casas, elas eram simples, tinham basicamente 2 cômodos. Além disso, os judeus, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Lembra que o Império Romano veio e governou sobre toda aquela região de Israel. E o governo romano era extremamente opressor. Os romanos, eles entraram em Israel, eles roubaram a autonomia política dos judeus, eles aumentaram os impostos para sustentar Roma, eles invadiam os espaços sagrados dos judeus sem o menor respeito, e havia também conflitos religiosos, porque os romanos esperavam que os judeus adorassem os seus deuses. Entre os judeus também havia uma expectativa de que o Messias viria, o Messias prometido no Antigo Testamento, ele viria e reverteria toda essa situação política. A espera judaica, messiânica, era de um Messias poderoso, guerreiro, que derrotaria os seus inimigos, que tiraria Roma do poder e que traria Israel de volta à sua glória, como na época de Davi. Essa era a espera, um pouco, né, do entendimento em relação à chegada do Messias.
Para os judeus, então, o Messias seria um grande líder militar e político que se assentaria no trono de Davi e derrotaria Roma. Por centenas e milhares de anos, havia uma expectativa da chegada do Messias. Se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, já havia profecias, já havia promessa de que o Messias um dia viria e derrotaria a serpente. Lá em Gênesis a gente já vê isso. Então, já havia uma expectativa da chegada do Messias. E Maria e José estão inseridos nesse contexto. Um casal pobre, vivendo uma vida simples, tentando sobreviver em uma sociedade governada por um império opressor, eles que aguardava a chegada do Messias. Esse é o contexto de Maria e de José. Maria jamais poderia imaginar que ela seria a principal protagonista da história envolvendo a chegada do Messias, meus irmãos. Porque isso não está na Bíblia, mas eu imagino que Maria devia pensar que o Messias viria de uma família rica, de uma família poderosa, de uma família, talvez de uma família militar, de guerreiros. Porque, como eu disse, o Messias, a expectativa é de que o Messias derrotaria Roma. Maria nunca imaginaria que ela, uma pessoa humilde, camponesa, pobre, vivendo numa cidade desprezada por todos, mas jamais passaria pela cabeça dela que ela daria luz ao Messias, ao Salvador do mundo. Eu, mãe do Messias, imagina que coisa ridícula. Ela deveria ter pensado algo assim. Mas Deus, meus irmãos, Ele é um Deus de surpresas. E Ele dá uma reviravolta nas nossas expectativas. Num belo dia, num dia comum, num dia como qualquer outro, num dia ordinário, num dia em que Maria está cumprindo as suas tarefas domiciliares, num dia comum, um anjo aparece a ela e anuncia que ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo e ela dará à luz ao Messias, Emanuel, o Deus conosco. E é muito interessante porque no capítulo 1 de Lucas nós vemos a reação de Maria diante da notícia. Maria sendo virgem, mesmo Maria sendo virgem, Lucas nos mostra que a reação dela diante da notícia do anjo é de total submissão. Ela não questiona, ela não duvida. Como eu, uma mulher virgem, vou dar à luz? E o anjo só diz, você dará à luz, você engravidará por meio do Espírito Santo, você dará à luz. Ela não questionou, ela só confiou e acreditou. Maria confia na palavra do Senhor e ela demonstra uma fé incrível. Imaginem a situação dela. Ela era jovem, uma adolescente, virgem, noiva de José, em uma cultura que reagia violentamente contra mulheres que participavam em relações sexuais fora do casamento. Quando José fica sabendo da gravidez de Maria, ele até planeja romper o noivado com ela. Ele planeja romper o noivado secretamente até, para ser bem discreto. Que é um ato de amor para protegê-la e ao mesmo tempo se separar dela. Imaginem o que ela poderia ter pensado nesse momento, o medo que ela poderia ter sentido, como que ela ia contar uma notícia dessa para os seus pais, quem queria acreditar nela? Você realmente está... Maria, você realmente está me dizendo que você vai ficar grávida do Espírito Santo, Maria? Que história é essa? Você já parou para pensar? Quem que acreditaria nessa história? Como ela ia contar uma notícia dessa para todo mundo? O que ia acontecer com ela nessa cidadezinha tão pequena, onde certamente todo mundo sabia da vida de todo mundo? A gente sabe que no interior, você vai para o interior, no Brasil, você sabe que é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Enfim, mas Maria confia na palavra do anjo. Ela é fiel.
Outros personagens da Bíblia receberam grandes notícias ou ordens de Deus e eles não reagiram da mesma maneira. Eles não responderam bem. Veja, por exemplo, Moisés, o grande exemplo de fé. Moisés, ele passou um tempo discutindo com Deus, tentando explicar para Deus por que ele não era a pessoa certa para aquele chamado. Ele falou: Deus, eu não sei nem falar direito. O Senhor vai me mandar para falar com o faraó? Então, Moisés argumenta contra Deus. Mas mesmo assim, Deus o capacitou. A reação de Maria também representa um contraste muito grande com a reação de Zacarias, por exemplo. Como Zacarias reagiu diante da notícia do anjo de que ele e Isabel teriam um filho? Ele ridicularizou: eu sou velho. Eu sou velho, minha mulher é velha. Como que a gente vai ter um filho? Por causa disso, ele ficou mudo até o nascimento de João. Zacarias zombou porque isso era impossível para ele. Isso era impossível. Mas Maria se prostra perante Deus. Ela entrega toda a sua vida, sua reputação, seus relacionamentos, todo o seu futuro diante de Deus. Que exemplo de fé, meus irmãos. Que exemplo de fé. Mesmo quando todas as circunstâncias ao redor dela estão em seu desfavor, ela ainda assim responde em obediência, sabendo que a palavra do Senhor é boa e que a vontade do Senhor é boa e que Deus não erra. Ela não discute, ela não reclama, pelo contrário, ela louva a Deus, porque Deus pode fazer tanto um casal infértil quanto uma virgem terem filhos. Não foi isso, a gente leu aqui hoje, logo no começo do culto, o caso de Ana. Aquele cântico de Ana se relaciona diretamente com o cântico de Maria, são muito parecidos. Ana era infértil e Deus a visitou e ela teve um filho chamado Samuel, que representa uma bênção, é uma figura importantíssima na história da redenção. E agora nós temos uma mulher virgem que vai dar à luz. Deus é o Deus do impossível, Ele faz mulheres inférteis e virgens darem à luz. Não há nada impossível para o nosso Deus. Deus inverte as expectativas humanas. Deus coloca as nossas expectativas de ponta cabeça. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, que era o primogênito. O primogênito na cultura judaica tinha primazia, tinha preferência. E Deus rejeita o primogênito e escolhe o filho mais novo. Jacó se tornou um dos patriarcas de Israel. José também era um dos irmãos mais novos. E ele foi exaltado por Deus no Egito como segundo no comando. Faraó também mandou matar todos os bebês de escravos no Egito, porque ele tinha medo que os escravos crescessem em número e tomassem o poder. Mas Deus protege um desses bebês, que é Moisés, e o coloca no poder ao lado de Faraó, para libertar o seu povo. Quando Israel precisava de um rei, Samuel foi até a família de Jessé para ungir um novo rei. O que aconteceu? Todos os filhos de Jessé apresentados como candidatos foram rejeitados. Mas tinha um menino que ninguém dava bola, que estava lá no campo, pastoreando ovelhas, que ninguém ligava, Davi. Pois foi esse que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Um jovenzinho que estava lá esquecido, cuidando de ovelhas. Talvez Davi imaginava que ele não tivesse futuro. Talvez Davi pensasse que a vida dele seria só cuidar de ovelhas, que a vida dele se limitaria só àquilo ali. Ele é um rapazinho humilde, mas Deus planejou um futuro grandioso para esse menino que se tornou um homem, uma referência para Israel, o rei Davi.
até o ponto de que o Messias seria da linhagem de Davi. Gideão, que se considerava o menor da sua família e de uma tribo insignificante em Israel, mesmo assim, Deus o chamou para liderar um pequeno exército e para derrotar os midianitas, mostrando que a vitória vem do Senhor. E nós olhamos para a história de Gideão, a gente vê como Gideão fraquejou, como Gideão teve medo, mas Deus o capacita, Deus, como diz Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Raabe era uma prostituta em Jericó, mas mostrou fé ao esconder os espiões israelitas. Por causa da sua coragem, ela e a sua família foram salvos da destruição da cidade e ela entrou na linhagem de Jesus. Deus escolheu uma jovem virgem, pobre, de uma cidade menosprezada por todas, para ser a mãe de Jesus, o Messias. Além disso, em vez de ser um grande rei militar e político que viria de uma família nobre, que derrotaria Roma, Jesus era um carpinteiro, era um homem que fazia trabalhos braçais, que nasce de uma família pobre em uma manjedoura, ao lado de animais, e morre vergonhosamente numa cruz, mas que ressuscita em glória. Percebem, meus irmãos? Vocês percebem como que Deus atua? Deus inverte as nossas expectativas. Deus não é o Deus dos fortes. Deus é o Deus dos pequeninos. Ele é o Deus dos humildes. É por isso que naquela parábola do publicano e do fariseu, que nós já refletimos aqui nessa igreja, nós vemos que Jesus fala que aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Deus tem prazer em capacitar o fraco. Deus inverte as nossas expectativas. A gente vive numa cultura onde o forte predomina. Para a gente, o forte é referência, né? Eu não digo, talvez não, eu digo a gente, eu não quero dizer a igreja, mas o mundo como um todo, né? Às vezes essa mentalidade também está presente nas igrejas, mas muitas vezes a gente vê essas pessoas, os fortes, os poderosos, como a referência máxima para as nossas vidas. Os bilionários, que têm poder de fazer tudo e comandar o mundo. Esse não é o padrão de Deus, meus irmãos. Celebridades, poderosos, políticos, bilionários. Esses homens não querem saber de Deus, meus irmãos. Eles não precisam de Deus. A glória, a fama e o poder já são tudo para eles. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer em um coração humilde. Esse é o nosso Deus, é o Deus dos fracos, dos oprimidos, o Deus do vulnerável, o Deus do pobre, do desamparado. Esse é o coração do nosso Deus. É por isso que Jesus encarna como homem e nasce numa manjedoura, numa família pobre, ao lado de animais. Infelizmente, muitas igrejas têm distorcido essa mensagem, meus irmãos, e apresentado um Jesus Cristo que não tem nada a ver com o que os evangelhos dizem. Jesus veio para os fracos e não para os poderosos. É muito interessante isso, porque essa história do Natal, ela de certa forma ela é muito parecida com, por exemplo, os contos de fada. Se a gente olha, por exemplo, para a história da Cinderela, uma moça esquecida pela família, recebe honra. Né? A Cinderela era desprezada, largada pelas madrastas, e ela é visitada pela fada e ela recebe e ela é exaltada por causa disso. A história do Patinho Feio também.
desprezado por sua aparência e se torna um belo cisne. Rapunzel, Branca de Neve, enfim, todos esses contos, que são contos infantis, foram influenciados pelo cristianismo. Tem influência bíblica. Interessante a gente perceber essas coisas. Todos esses contos se baseiam na ideia de um personagem humilde, marginalizado, que recebe honra e glória. Maria é um desses personagens. Quem era Maria naquela sociedade? Ninguém. Simplesmente uma mulher comum vivendo à margem da sociedade. Mas os olhos do Senhor não se voltam para uma rainha, para uma princesa ou para uma pessoa poderosa. Os olhos do Senhor se voltam para Maria, uma mulher humilde. O dia da visitação do Senhor chegou para essa mulher comum que recebe um chamado extraordinário. Uma pessoa comum, uma pessoa ordinária com um chamado extraordinário. Olha que incrível. O que resta fazer então, se não pular, chorar, louvar, cantar de alegria? E é isso que Maria faz. Ela se inspira nos Salmos, no Cântico de Ana que a gente leu agora no início, no Cântico de Miriam também e de Moisés. E aí então ela abre seus lábios em louvor a Deus e gratidão. E ela diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículos 46 em diante, diz assim: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha o coração de Maria, olha a gratidão de Maria, uma mulher humilde que foi visitada por um Deus grandioso. Maria nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Antes ela era uma total desconhecida, agora ela é a mãe do nosso Salvador. Não somos nós, meus irmãos, que temos que nos exaltar, é Deus que nos exalta. Se nós nos exaltamos, se nós tentamos nos exaltar, isso é uma tragédia anunciada. Não foi isso que Babel tentou fazer? Aqueles homens tentaram construir uma torre que chegasse até os céus, para que o nome deles fosse conhecido em toda a terra. O que Deus fez? Humilhou aqueles homens. E no entanto, nós temos aqui uma mulher que é humilde, que nunca teve intenção de ser famosa. E mesmo assim, Deus a conheceu, Deus a visitou, e ela nunca mais foi esquecida até hoje. É assim que Deus trabalha. A história de uma jovem comum, vivendo em uma cidadezinha completamente ignorada por todos. Agora essa história se entrelaça com a história de Israel e com a história de toda a humanidade. Uma jovenzinha esquecida numa cidade desprezada lá em Israel. É justamente ali que vai começar, que Deus vai trabalhar para construir essa história e esse enredo da redenção que vai envolver toda a humanidade. Que coisa incrível. Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada,
não por qualquer coisa que ela tenha, não por qualquer mérito dela, mas sim porque Deus fez grandes coisas em seu favor. E porque a sua misericórdia se estende a todos aqueles que o temem. É isso que Maria diz. O chamado de Maria, se a gente for parar para pensar, é bastante parecido com o chamado de Abraão. Abraão, ele já era muito idoso quando ele recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra e para ir para outro lugar que Deus ia mandar. Eles também eram muito idosos quando ele e Sara tiveram Isaac. Mas Deus fez dele uma grande nação e o seu nome se tornou conhecido. Ele é conhecido como pai da fé por causa disso. Vejam novamente o que Maria diz no versículo 51 a 53. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Deus rejeita os arrogantes, porque eles se acham deuses. Eles rejeitam a soberania de Deus. Deus exalta os humildes e humilha os poderosos. Esse é o método de Deus. Deus veio a este mundo de maneira humilde para servir e não para ser servido. Para acolher os marginalizados, para trazer esperança aos aflitos e oprimidos. Deus manifesta sua glória nos pequeninos, para que todos vejam quem Ele é. Um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que rejeita o coração arrogante, mas acolhe o coração humilde. Essa ideia é completamente contrária à nossa cultura, principalmente a uma cultura capitalista, a uma cultura da sobrevivência do mais forte. Deus, essa não é a lógica do reino de Deus, meus irmãos. E é muito fácil a gente ser influenciado por essa lógica. Até mesmo depois que Maria é agraciada por Deus com a notícia de que ela seria a mãe do Messias, ela não se ensoberbece. Ela poderia começar a se gabar para todo mundo. Olha, eu vou ser a mãe do Salvador do mundo. Mas ela não faz isso. Ela não age dessa maneira. O próprio cântico dela é um reconhecimento da sua impotência. Porque ela diz que Deus tem feito grandes coisas. É um hino de exaltação a Deus, porque ela não tem nada a entregar a Deus. E Deus dá a ela o que Ele tem de melhor, o seu único filho. O seu filho amado. Ela recebeu de Deus a tarefa de conceber e criar o Salvador do mundo. Mas não só isso. A história de Maria ela não terminou ali na manjedoura. Ela se tornou uma grande evangelista. Se nós olhamos ao longo da Bíblia, principalmente no livro dos Atos, ela está muito ativa na vida da igreja. Ela foi uma das mulheres presentes em Pentecostes, lá naquela casa onde todas aquelas pessoas estavam reunidas e o Espírito Santo desceu em forma de fogo. Ela estava ali. E ela foi uma evangelista ativa na vida da igreja. A vida inteira dela foi marcada para sempre. Isso é graça. Graça inesperada. Deus faz coisas grandiosas, meus irmãos. Coisas que a gente nem pode esperar, que a gente não consegue nem imaginar. Deus realiza. Não existe coisa que seja impossível para Ele. Talvez você esteja vivendo em um momento de desespero. Talvez você esteja vivendo em um momento em que você olha para a sua situação, as situações ao seu redor, e você não encontra uma saída. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Todos nós.
Então a gente se sente esquecido por Deus, a gente se sente marginalizado. Aos nossos olhos é impossível encontrar uma solução. A gente está num momento de espera na vida cristã. Toda espera, a espera pode ser curta, a espera pode ser demorada também. Quanto tempo passou até o Messias chegar? Centenas, milhares de anos. Mas isso não significa que as promessas de Deus não vão acontecer. Isso não significa que não haja uma solução, que não haja uma resposta. Nós estamos no advento, no momento de espera. Deus não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu dos planos que Ele tem para a sua vida. Israel aguardava ansiosamente a chegada do Messias, eles aguardavam a libertação de Roma. A promessa de Deus não falhou, o Messias de fato chegou. Mas tem uma coisa, o Messias não chegou da forma como eles esperavam. Jesus veio como homem humilde, não como rei poderoso para libertar Israel de Roma. A resposta veio, mas não como eles esperavam. As expectativas foram frustradas. Deus, Ele não dorme. Ele não esqueceu dos planos dele para a minha vida e para a sua vida. Mas também é possível, meus irmãos, que a resposta dele seja um pouco diferente daquilo que nós estamos imaginando. E a gente tem que se preparar para isso. Isso não significa que vai ser algo ruim. Significa que vai ser algo melhor para as nossas vidas. Deus, Ele não é um estraga-prazeres. Eu estou querendo tal coisa, eu estou desejando muito tal coisa. Aí Deus lá no céu, ele fala assim, você quer tal coisa, então é justamente isso que eu não vou te dar. Deus não é assim. Deus, Ele só não nos dá algo se Ele souber que aquilo não vai ser bom para as nossas vidas. O dia da visitação de Deus vai chegar na sua vida, vai chegar na minha vida. E quando chegar, pode ser que não seja exatamente aquilo que nós estávamos esperando, mas vai chegar e pode ter certeza de uma coisa, vai ser muito melhor do que aquilo que nós estávamos aguardando. Pode ser algo até um pouco assustador, como no caso de Maria, mas com certeza será algo muito bom para a sua vida. Meus irmãos, nesse tempo de advento, nós somos convidados a acalmar os nossos corações, desacelerar o nosso ritmo, descansar enquanto nós esperamos a manifestação de Deus. Maria louvou a Deus por seus feitos e como Ele a exaltou, mesmo sem que ela merecesse isso. Mesmo sabendo como seria difícil, como seria assustador assumir esse chamado, ela obedeceu Deus. Maria viu o que Deus estava realizando, ela percebeu que era algo grandioso, que por meio dela algo grandioso iria acontecer e que Deus estava cumprindo a sua promessa feita aos seus antepassados sobre a vinda do Messias. Ela percebeu isso, ela nunca imaginaria que isso ia acontecer com ela, mas ela percebeu que era ela. E aí que mais uma vez a gente retoma aquele tema que a gente sempre fala, que é a importância da memória na vida cristã. Maria olha para a fidelidade de Deus no passado e vê como Ele também está sendo fiel no presente. Deus havia prometido que o Messias viria lá no Antigo Testamento, muito tempo antes. E agora, Maria percebe na vida dela o cumprimento das promessas de Deus. A gente só vai ter condições de perceber quem Deus é e ter um coração realmente grato para Deus, se nós exercitarmos nas nossas vidas a disciplina de relembrar
os atos de Deus nas nossas vidas no passado. Porque a gente só consegue ter fé e ter confiança no caráter de Deus olhando para trás nas obras de Deus, nas nossas vidas, aquilo que Ele já fez antes. Se Ele foi fiel antes, no passado, Ele também vai ser fiel no futuro. A história do Natal, ela nos garante que Deus não se esquece de suas promessas. Ele prometeu que o Messias viria e ele veio. E Jesus, que é o Messias, prometeu que um dia ele vai retornar. Pode demorar 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, 200, 1000 anos, eu não sei. Mas ele vai voltar. Os feitos de Deus no passado garantem a nossa esperança em seus feitos no futuro. É como se, por exemplo, a gente estivesse assistindo um jogo de futebol. Imagina que você vai assistir um jogo de futebol na TV do seu time favorito. Só que você não tem tempo para assistir o jogo ao vivo, então você deixa gravando o jogo. Né? O jogo vai passar no horário do culto. Então eu vou deixar gravando, no dia seguinte eu assisto. Só que você não acaba o culto e você não consegue segurar para assistir o jogo no dia seguinte, você vai e corre na internet para ver o placar. E aí você vê que seu time ganhou. Você fica feliz, né? Aí você vai assistir o jogo no dia seguinte, você assiste tranquilo. Você tem certeza que o seu time vai ganhar. Então você não se preocupa, por exemplo, se tem um pênalti a favor do time adversário e o time adversário faz um gol. Você não se preocupa com essa circunstância, porque você já sabe que a vitória está garantida. É mais ou menos assim que funciona a vida cristã. A gente pode ter circunstâncias difíceis na nossa vida. A gente pode ter momentos de dor, de sofrimento, mas a gente pode ter certeza de uma coisa: a vitória está garantida, porque o nosso Salvador prometeu que viria e ele veio. Nosso Salvador prometeu que ele morreria e ressuscitaria, e ele ressuscitou. E ele prometeu também que um dia ele retornaria e ele vai voltar. Essa é a nossa esperança como cristãos. A gente não precisa temer o futuro. Podemos ter obstáculos, podemos ter dificuldades, mas a vitória está garantida. Vamos confiar em Deus, meus irmãos. Vamos confiar em Deus. Ele olhou para Maria, ele chamou Maria e cuidou dela o tempo todo. Ele também vai cuidar de você. Não devemos temer. Não devemos temer. Deus exalta os humildes e Ele nunca esquece das suas promessas. O que a gente precisa ter é um coração humilde, contrito e ter a consciência de que não fazemos nada por nossas forças. É Deus que nos exalta, é Deus que cumpre as suas promessas, é Ele que vai fazer as coisas acontecerem no momento certo. Enquanto isso, nós esperamos. É isso que nós temos que fazer agora, nesse momento do advento. Amém? Vamos orar. Pai amado, o momento de espera, Senhor, é tão difícil, ó Deus. Circunstâncias ao nosso redor, Senhor, concorrem a todo tempo, Senhor, com o lugar no nosso coração para tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança, Deus. Mas o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, ó Pai. Ó Senhor,
Não existe outro Deus, ó Pai, que se importe com os humildes. Não existe outro Deus, ó Pai, que tenha vindo a este mundo como homem para servir e não ser servido, Senhor. Não existe outro Deus, ó Pai, que tenha nos ensinado o caminho da humilhação, que se importe com o pobre e com o vulnerável. Ó Pai, ajuda-nos a ter um coração como o de Maria, Senhor. Um coração humilde, ó Pai. A não olhar para as circunstâncias, ó Deus, e aceitar a Tua palavra, as Tuas promessas, Senhor, como sendo a melhor coisa para as nossas vidas, mesmo que essas coisas demorem muito, muito tempo. A Tua palavra não falha, Senhor. O Senhor não é homem para mentir. Obrigado, Senhor, por enviar Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Isso fica muito claro olhando para Jesus. Obrigado, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos essa fé de verdade. Ajuda-nos a viver também esse momento do advento, Senhor, com o coração humilde, Senhor, confiando em Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.